Olá, mais um podcast com você e com convidados muito especial. Tá chegando as eleições e a gente precisa saber o que nós vamos fazer nesse ano de 2024. E aí, você pediu e a gente garantiu os melhores para poder discutir um pouquinho sobre Goiânia, como é que a gente vai, o que expectativas que a gente tem, né? Como que a gente pode fazer uma análise para poder entender um pouco melhor a nossa cidade, os problemas, as demandas, provocar, quem sabe, também soluções, né, para que os próximos vereadores e vereadoras, a nossa próxima prefeita ou prefeito, consiga entender que a demanda que sai daqui também é uma demanda popular, né, que a gente vai participar, que a gente vai contribuir para participar da gestão pública de Goiânia. A gente então vai falar um pouco sobre saúde, sobre transporte. A intenção é falar sobre, né, como é que a gestão de Goiânia de uma forma geral. E você pediu e a gente trouxe aqui o Dr. Leon Safatli. Seja bem-vindo, Dr. Leon. Obrigado, Cíntia. Um abraço a todos os ouvintes, a todos os espectadores, né, desse podcast, aos seus acompanhantes, acompanhadores, seguidores, né, que acompanham esse podcast. Então, estamos aqui para debater esses temas, né, esse espaço que é democrático, que é muito importante, debater esses temas que são importantíssimos para a cidade, para o município nessas eleições de 2024. Responsabilidade grande, né, Dr. Leon? Enorme. Seja bem-vindo. Dr. Leon, deixa eu falar para vocês aqui. Dr. Leon Safatli é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, especialista em Direito Público pela ATAME, ex-procurador-geral dos municípios de Trindade e Cidade Ocidental de Goiás, vice-presidente da Comissão de Direito Político e Eleitoral da OAB Goiás. Olha, gente, vamos sugar dele muita coisa, viu? Se prepare. Para completar nosso time, você também pediu e a gente garantiu, ele aceitou de primeira. Muito obrigada, viu, professor Márcio Manuel? Eu que agradeço. Obrigado, Cíntia Dias, obrigado também pela honra de poder dividir essa bancada com o doutor Leon Safatli. Agradecer também a sua produção, tanto a Luma quanto o Cássio, todo mundo que vai nos ouvir, que vai nos assistir. Então, vem para cá, venha ser republicano, venha ser democrático. Vamos debater. É importante para Goiânia, é importante para as futuras gerações. Muito bem, olha, gente, já começamos, você viu, né? E o professor Márcio Manuel Ferreira é ambientalista, geógrafo, professor e radialista. Suas opiniões políticas já foram publicadas em jornais como o Popular, Diário da Manhã e revistas como a Carta Capital. Veja, Isto É e Época. Parei aqui antes da hora das revistas, viu? Muitas revistas, hein, professor? Muitas. Muito bom. Mas também tem contribuído com matérias sobre o meio ambiente e urbanismo em diversas emissoras e TV, incluindo TV Anguera, Record e Serra Dourada. Também já teve participação na TV Bandeirantes, TBC, PUC TV, TV Capital, Fonte TV, entre outras. Olha, gente, tá vendo? Não, a gente tem que estar preparado. É uma celebridade. É uma celebridade, né? Nós estamos aqui com celebridades, né? Você também, né? Já foi procuradora aqui de Trindade, geral do município de Trindade e a Cidade Ocidental. Gente, eu fiquei até agora com medo aqui, viu? Já tem uma estradinha de cascalho que nós já passamos aí. Mas faz bem, né, gente? Faz bem. E por que a gente agrega, né? Se envolve com política? Para vocês, por que a gente, enquanto cidadão, se envolve com política? Vamos começar assim, bem leve. Bom, eu acho que a política ela vem para melhorar o cotidiano de todos nós. Infelizmente, o pior analfabeto que tem é o analfabeto político. Eu me entristeço em ver alguém dizer eu odeio política, eu não gosto de política. E quem fala isso, essa pessoa ela não está sendo cidadão ou cidadã, ela não está fiscalizando, ela não está cobrando, ela não está ampliando seus conhecimentos para cobrar não só para ele, para seus filhos, netos, bisnetos e várias gerações. Então, a política ela é fundamental. Qualquer atitude, qualquer postura, qualquer situação, qualquer mudança, o que vai mudar, ou que vai manutenir, o que vai deixar na cidade, depende da política. Tudo depende da política. E o que acontece também na política pode virar lei. Um dia alguém desceu as calças na rua e passou a ser atentado ao pudor. Antes disso não era. Um dia alguém fez um aborto, uma mulher fez um aborto após um estupro, por exemplo, e não podia, agora já pode, né? Um dia
alguém descobre que o bebê é anencéfalo, e não, mesmo assim não podia abortar. Agora já pode abortar, tudo está na Constituição. Ou seja, a política e o judiciário trabalham paralelos. Um ajuda o outro, um auxilia o outro. E o objetivo é quem? O povo. Então a palavra política está ligada a povo, está ligada a polis, está ligada à cidade. Então eu acho que é fundamental que nós tenhamos esse espaço. Eu quero te parabenizar, Cintia Dias, por esse espaço, onde vem pessoas de várias visões, de várias ideologias, e o objetivo é o quê? É conscientizar quem nos ouve, quem nos assiste, e despertar a atenção e a vontade de gostar de política, exatamente para você cobrar de quem está lá. Hoje, 35 vereadores, amanhã 37, 41 deputados estaduais aqui na Lego, né? 17 deputados federais. Como que nós vamos cobrar de 513 deputados e deputadas federais que estão lá na Câmara Federal? Como nós vamos cobrar de 81 senadores e senadoras? Isso, se você estuda, se você busca, se você amplia seus conhecimentos, vai ficar mais fácil. Porque o corrupto, o bandido ou a bandida, que quer uma política para pensando em si, pensando na sua família e nas suas gerações dele, não de brasileiros, quanto menos você conhecer de política, melhor para ele. Não é isso? Melhor. Alguém ganha com isso, né? É ele que vai ganhar. Agora, se todo mundo for crítico, se todo mundo for uma pessoa crítica, for uma pessoa que lê, que busca informação e sabe cobrar, se cada um... O problema é que hoje você vota na turma agora de 2024, mas você não lembra em quem você votou em 20, há 4 anos atrás. Aí você vai votar em 26. Aí você não lembra em quem que eu votei em 22. Também não lembra. Então, essa própria consciência eu acho que é prejudicial. É fundamental que nós busquemos lá no Google, né? Nós gostamos de falar isso, né? Pega o nome de quem você pretende votar e bota lá o nome dele, vê quem é ele, o que ele fez, qual que é a trajetória que ele fez. Então é fundamental. Acho que política, respondendo então a sua pergunta, por que política? Porque política muda vidas e sempre para melhor. Que bom, né? E quem vai ter vida pior é o mal intencionado, é o corrupto. Esse vai ter uma vida pior se nós quisermos, buscarmos conhecer, identificar o que a política traz, né? Professor, eu concordo muito, né? Eu não sei, Leão, você acha que também, né? Sim. A política, ela pertence ao ser humano a partir do momento que ele é um ser social. Você entrou na sociedade, você é um ser político porque você está nesse processo de transformação e mudança, né, o tempo todo na vida da gente. Então, se você quer discutir de forma coletiva, a política ela é extremamente importante. Super. Então, quando a gente fala de desemprego, quando a gente fala de transporte público, quando a gente fala de saúde, a gente não adianta reclamar do postinho. Meio ambiente. Principalmente, esse é o tema do ano, da nossa geração, né? Acho que de momento. outras gerações futuras, das gerações futuras também. A gente está vendo problemas climáticos no mundo e no país, assim, com extremidades muito, né? Muito grandes. Pode falar, professor. E aquela tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, nós já sabíamos daquilo. Exatamente. Não é isso? Já estavam sendo anunciadas. Positivo. O próprio governador Eduardo Leite, ele engavetou as várias advertências de ambientalistas e pessoal do segmento ambientalista que isso poderia acontecer. Ele sabia disso, mas acabou não investindo. Então, quando você fala em desenvolvimento sustentável, o que é desenvolvimento sustentável? É o ato de você crescer, evoluir economicamente, porém, pensando sempre nas gerações futuras. Isso é desenvolvimento sustentável. Então, nós temos que colocar isso em prática, não ficar preso na teoria. Né? Não, é perfeito, é isso mesmo. Acho que a gente tem que estar... Diga, Léo. Mas te respondendo, né? Política, ao contrário de política, é guerra. Então, a política existe para que se construa consensos, se construam acordos, né? E que a gente possa viver em paz, né? Paz social, pacificação social. O contrário de política é anomia. Então, é através da política que a gente busca conciliar os interesses diversos e conviver em sociedades complexas como a que a gente tem hoje. Como você ressaltou, a partir do momento que o homem se torna um ser social, ele passa a andar em grupos, e esses grupos vão aumentando, há que se ter a política para organizar o funcionamento, a vida social desse grupo, senão é o caos. Então, acho que o meu interesse por política advém disso, do que se pode fazer a partir de espaços de poder, de como se pode, como mencionou o professor Márcio, como se pode melhorar a vida das pessoas a partir de espaços de poder, né? Então, desde cedo eu me interessei por política, apesar de nunca ter me interessado pela frente. Eu me interesso pelo bastidor.
eu não sei, eu não tenho habilidade como que os políticos como você tem para lidar com as pessoas, para esse carisma, essa energia que os políticos têm. Então eu gosto de ficar no bastidor. Já tá Mas sou lá. muito interessado, gosto demais, acompanho sempre. Ah, não sei se é muitos bastidores, não. Os juristas, né, ultimamente conseguem atuar politicamente. Sinceramente, eu acho que isso é importante, sabe? A gente saber o que as pessoas pensam. É claro que existem opiniões que, né, causam muitas polêmicas e acabam tirando de foco o que é importante, a discussão, né? Por exemplo, eu estou dizendo assim, no Supremo, por exemplo, que a gente viu, né, nos últimos anos e os ministros bastante atuantes politicamente, né? Eu, sinceramente, acho que isso é interessante. Porque eu acho que parte do princípio do que o Márcio disse, né? A gente precisa conhecer, saber o que está acontecendo para poder julgar e para poder avaliar, analisar com quem que a gente quer, o que que a gente quer, como é que a gente vai forçar, né? Mas eu quero voltar ao nosso tema. Certo. Nosso tema da... Então, só para jogar uma pá de cal nesse assunto, só para não ficar E pá de cal faz o quê quando joga? Ó, jogou a pá de cal, espero que ela desapareça com tudo. Porque senão, dentro do que você disse, porque senão fica um discurso muito raso, né? Eu sou de direita, eu sou de extrema direita, eu sou de esquerda, eu sou de extrema esquerda. Mas não mostra o que cada um traz, né? É importante você entender que a partir do momento que termina a eleição, você tem que, se for uma eleição, no caso, federal, para presidente, pensa no Brasil. Esquece se você é de direita, esquerda. Mas não, a gente vê o quê? A gente vê uma oposição querendo o quê? Quanto pior, melhor. Ah, pois é. Porque se tiver pior, nós vamos voltar daqui 4 anos, né? Raciocinando dessa forma. E não pode ser assim. Nós temos que começar no Brasil. A política não pode ser uma disputa pelo poder. Não pode. Eu gostei muito do que o Márcio disse, né? O contrário de política é guerra. Então quer dizer que a política é a arte de dialogar, de discutir, de debater. Tem um Doutor Leão disse. Doutor Leão. Doutor Leão. Doutor Leão Você Safata falou, Márcio. que Desculpa, disse: contrário de política é guerra. Doutor Leão. Desculpa. E tem um teórico, né, o Habermas, que eu acho muito legal, que ele propõe ação comunicativa. E ele parte do princípio de que, na política, se duas ideias são opositoras, elas podem, em algum momento, ser complementares. Né? E só a partir disso é que se tem um resultado positivo. Porque, para ele, a gente não está em uma disputa. Né? A ação comunicativa não pode ser uma disputa, mas sim um convencimento. Então, o que você tem de divergente das minhas opiniões podem contribuir também com as minhas, como eu posso com as suas, né? Então, eu acho que isso que o doutor Leão Safata traz para a gente é, assim, essencial, principalmente para essa conjuntura, né? A política precisa aprender, a gente precisa aprender a arte de conversar, de contrapor, e não é porque eu estou dizendo que eu estou contrário de você, que eu sou sua inimiga, né? Exatamente. Você pode ser uma adversária, mas não uma inimiga. Né? Perfeito. Eu vi há pouco tempo, desculpa de não, cortar, imagina, esse é o papo, vamos... Eu vi num outro podcast, o Cacai, ele é advogado de Brasília, famoso, né? Comentando que a decepção dele com os tempos atuais dos políticos, porque ele viu, em outras épocas, ele tinha um restaurante, o Piantella, lá em Brasília, que reunia a nata da política, né? E ele via debates acalorados lá durante o dia e à noite esses mesmos debatedores na mesma mesa. E hoje isso no Brasil não acontece. As pessoas estão se degladiando, se odiando, se ofendendo de forma pessoal, né? Então, é um interstício da política que a gente vai ver, talvez, no futuro, como um interstício muito triste da política. Um período muito triste, porque vai passar. Esse período, que como está hoje, vai passar. Mas a gente vai ver com tristeza o que está acontecendo hoje, desse baixo nível que a política traz. E não é só o debate, é a ofensa, é a agressão, é o ódio. Amigos se bloqueando, pai bloqueando filho, irmão bloqueando irmão, não é isso? Terrível isso, por causa de política. E a política vai passar, e as amizades têm que continuar. E a gente está no ano eleitoral, e a gente precisa discutir... Separação conjugal, Cíntia Dias. Verdade. Sério? Pega lá uma mulher que é de extrema direita, o homem de extrema esquerda, vai dar problema. Lógico que vai dar problema. Eu costumo dizer que eles se encontram em algum momento aí. Esse negócio de extremo, assim, sabe? Eu tenho um problema com isso. É igual a ferradura. Na ferradura, né? Tem um extremo, mas os extremos estão próximos do outro ali, né? Eu tenho ferradura ali, com essas do cavalo ali. Se for esse o caso, voltem, meninos e meninas. Não separem, porque o negócio está mais próximo do que... Não vale a pena separar. Está mais próximo do que a gente deseja, né? Mas olha, gente, a gente está em 2024, né? Esse ano, em outubro, a gente tem uma tarefa para fazer, que é conhecer
a nova gestão, né, de Goiânia, e os novos gestores, fiscalizadores aí, que são as vereanças, né, de Goiânia. O que vocês estão esperando? Como é que vocês estão vendo sobre isso? O Brasil tem 5.570 municípios, né? Então, são 5.570 prefeitos, né? E vereadores em 5.570 câmaras municipais. No caso específico de Goiânia, eu vejo com bons olhos o aumento de 2 novas vagas, passando de 35 para 37. E é claro que nós vamos ter uma verdadeira corrida de espermatozoides. É gente demais para vaga de menos, não é isso? E eu espero. O que eu espero dentro da sua pergunta? Eu espero que todas as classes sintam-se representadas, né? Ter representatividade das pessoas com deficiências, do pessoal do público LGBTQIAPN+, os militares, as pessoas pretas, pobres, faveladas, os ricos, os empresários, o pessoal do agro, todos se vejam representados e, claro, com uma oposição atuante e que a Câmara Municipal possa ajudar a Prefeitura. Porque eu estou preocupado com o que aconteceu com o prefeito, pode citar nome? Não. Claro, Com o prefeito Rogério Cruz. O prefeito Rogério Cruz ele já teve uma traição, um golpe logo no início, aí, aonde a bancada do MDB simplesmente desembarcou. Não concordava com ele ou com coisas dele, desembarcou e deu o seu só. Não foi o Rogério Cruz que fechou o espaço e exonerou os secretários do MDB em primeiro escalão e segundo escalão do MDB. Não, foi o MDB que, por alguma maneira, se viu desprestigiado e pulou fora e deixou o prefeito Rogério Cruz. Então, espero que não aconteça isso, seja lá quem for. Se vai ser a delegada Adriana Corse, se vai ser Sandro Mabel, se vai ser o professor Pantaleão, não importa quem seja. O importante é que o Executivo Municipal de Goiânia, que é a 10ª maior cidade do Brasil, que trabalhe junto, em conjunto. Porque nós sabemos que a Câmara Municipal ela faz o quê? Ela vai fiscalizar o Executivo. Vereadores e vereadoras são fiscais do povo, representam o povo. Então tem que ter uma gestão de qualidade e eu espero que os vereadores exijam do prefeito, façam exigências dentro daquilo que o povo quer. Daqui a pouco nós vamos falar do que Goiânia precisa, então vou deixar para falar depois o que Goiânia precisa. Mas o que eu espero é uma eleição justa, né? E que não questione urnas. Eu acho engraçado que essa galera aí, né? Eleita pelas urnas. Essa galera questiona a urna, mas só para presidente. Ninguém fala nada para senador, para deputado federal, estadual, prefeito. E engraçado que os que questionam querem ser vereadores, né? Estão lá. Mas as urnas estão desde 1996 e vão questionar agora. Então, eu espero que não haja questionamento, que respeitemos o sistema eleitoral brasileiro que vai ser usado. Foi usado, inclusive, desde presidente até conselheiro tutelar. 70% dos conselheiros tutelares do Brasil são de direita. E isso ninguém questionou. Então eu espero isso. Eu espero que sejamos legalistas. Não, a gente tem uma dificuldade nessas eleições, né? E como é que o Poder Judiciário tem se movido aí, tem se organizado para garantir, por exemplo, a influência das fake news? Eu tenho reparado numa campanha institucional bastante intensa do TSE, inclusive na televisão, né, durante as novelas e tudo, ressaltando a qualidade das urnas eletrônicas, né, ressaltando a qualidade do nosso processo democrático. Então isso já é um ponto positivo que a Justiça tem promovido, né? Saiu ali do seu papel inerte, que é o papel que a Justiça é inerte, a Justiça tem que ser provocada, né? E saiu um pouco desse papel para divulgar o processo eleitoral, divulgar a segurança desse processo, que eu admiro tanto, que eu sou testemunha, que eu acompanho de perto a Justiça Eleitoral. Então, realmente, assim, é uma justiça exemplar, né? Tanto na sua competência jurisdicional, quanto na sua competência administrativa, que é organizar as eleições. Inclusive, ela está mais competente nessa competência administrativa do que na jurisdicional. Ela organiza as eleições com a total isenção. É só a gente lembrar que, muitas vezes, na maioria das vezes dos países, é um governo que promove a eleição para o próximo governo. Aqui não, a gente tem uma instância independente, isenta, com funcionários de carreira que promovem a eleição para um pleito seguinte, a eleição para uma gestão seguinte. Então, eu vejo a Justiça se movimentando para demonstrar, para
trazer a população para o lado dela, mas combater as fake news é uma tarefa inglória, é uma tarefa muito difícil, é uma tarefa quase impossível, e isso reconhecido pelos próprios ministros do TSE, né? Então, acho que está sempre a reboque do que as fake news são capazes de fazer. Mas, avançando-se a fiscalização, avançando-se as ferramentas, né, e avançando-se, sobretudo, o diálogo com as plataformas digitais, que a Justiça Eleitoral também tem promovido, eu acho que a gente tem condição de mitigar os efeitos deletérios das fake news. É o que pode ser feito. Perfeito. Já que você está com a palavra, eu vou começar aí com você, né? Para Goiânia, o que você entende como os principais desafios que a gente tem para superar nessas eleições ou para, né, avançar nas eleições? Olha, são tantos que é difícil enumerá-los, Nós vamos assim, ficar aqui o dia todo, né? qual é o principal, né? Porque eu acho que Goiânia passou e está passando por uma fase muito difícil, né? Tem que ser franco em reconhecer que essa é uma gestão com muitas dificuldades políticas, com muitas dificuldades administrativas, né? Talvez pelo fato de ela ter decorrido de uma tragédia, da morte do Maguito, e o seu vice não saber que ia ser prefeito, não teve tempo de se preparar, de formar a equipe. Isso, inclusive, se demonstrou pela troca frequente de secretários que passaram pelo governo dele. Mas isso gera, então, uma demanda reprimida de diversas questões, mas que eu destacaria a questão da limpeza urbana e da saúde. Eu acho que essas duas questões, esses dois aspectos, estão afetando mais diretamente a população de Goiânia, mais urgentemente a população de Goiânia hoje. Isso vai ser o desafio. E trânsito também, não se pode deixar de falar do trânsito. É difícil escolher, né? É difícil escolher. Porque a gente tem as creches. Sim, também que é um problema, é um problema né? seríssimo, Teve, né? Porque você tira a garantia das mães e trabalho. Você tira a garantia das mães e ir para o trabalho. Ou você marginaliza as crianças, porque elas vão ficar sozinhas, suscetíveis a qualquer tipo de, né? Casa de um vizinho, Exatamente. De uma coisa, de um parente, ali, rua, na rua, né? Temos... Sob a guarda de um irmão mais velho, que não tem essa condição, essa responsabilidade, então é muito difícil. A dificuldade de apontar onde está pior, né? Então é complicado. Mas eu destacaria saúde, né? Os postos de saúde estão com muita dificuldade, o SAMU, né? A limpeza urbana, que não é uma questão que dá para esperar, né? Porque 2, 3 dias você já tem a rua cheia de lixo. Exatamente. Se você não tiver uma coleta adequada, razoável, mínima. E é o básico, né? É o básico. Então, como que você desconstrói algo que estava funcionando, mal e malo, tal, mas funcionava, né? Como é que você desconstrói isso? Então, são desafios que têm que ser encarados logo nos primeiros dias de uma nova gestão. E é engraçado, assim, né? Essa nossa dificuldade, eu acho que deixa muito transparente o que é uma gestão. As coisas dependem uma da outra. Quando a gente fala, por exemplo, da coleta de lixo, estão interligados, de saúde, né? A pessoa que fica muito próxima ao lixo, ela pode ser contaminada, os mosquitos da dengue, né, afloram aí. Vira um problema de saúde, vira um problema de saneamento básico, né? Então, vira um problema de segurança, e no mais extremo ali também, porque não tem a zeladoria da cidade, troca de lâmpada, enfim, né, que gera um problema de segurança. Enfim, tudo interligado. Para isso, a prefeitura tem que ter processos de trabalho muito mais definidos, muito mais coesos, né? E a prefeitura hoje não tem. Não consegue. Não consegue. Ela não conseguiu. Na verdade, os 4 anos do prefeito, ele, sinceramente, eu acho que ele foi um prefeito mais ausente que a gente assistiu nos últimos tempos. Né? Isso já é uma opinião minha mesmo. Eu não consegui ver nenhuma... E não é uma crítica que eu estou dizendo, olha, ele foi ruim nisso. Para ser ruim, ele precisava estar presente. O Rogério Cruz, nesse último ano, resolveu ser prefeito. E eu tenho sentido, eu não sei se você já vai me acionar agora. Claro, é você mesmo. Eu não sei se o doutor já tinha concluído. Não, já concluí, fica à vontade. A gente está nesse bate-papo aqui, pode conversando. Eu não sei se vocês sentiram isso, o nosso telespectador, o nosso ouvinte, mas eu senti 3 preconceitos com o Rogério Cruz nessa reta final. A questão do fato dele ser preto, eu vi gente citando isso, ou seja, uma coisa horrenda, uma coisa terrível. O fato dele ser carioca e não ser de Goiânia, isso não quer dizer nada. Luiz Alberto Maguito Vilela é de Jataí, mas tem uma força enorme, Aparecida, e Goiânia era apaixonado por ele, né? Quando ele morreu, eu demorei a tirar o meu banner
no vidro do meu carro. Eu fui tenente do Exército no quartel de Jataí, e ele é de Jataí, eu jogava bola com ele. Então, para mim, foi uma grande Disse que perda. ele jogava muito bem, né? Muito Disse que bem. era um grande O jogador de próprio futebol, Daniel né? Vilela, eu não sei se eu posso dizer isso, mas em 2026 deverá ser o próximo governador do estado de Goiás. Olha, Então, tá apostando. Então, o Daniel Vilela chegou a treinar no Goiás. Foi, Chegou a treinar no Goiás. profissional, né? O Maguito Vilela também jogava futebol. Aí, o que aconteceu? A partir do momento que não tem mais o Luiz Alberto Maguito Vilela, aí hoje, exatamente quem está acompanhando um segmento, não vou dizer que é esse ou aquele pré-candidato, não, mas fala a questão de ser Pedro no Rio de Janeiro, e outro, ele não faz parte do clã da política goianiense, porque não é de Goiânia, né? Inclusive, aqueles, entre aspas, os caciques, os coronéis da política goianiense, da capital, ele é ausente disso. Então, isso é um detalhe que pegou. O outro ponto, você trouxe a produção, você também selecionou 3 aspectos aqui. A questão do transporte público, né? Porque o transporte público é em conjunto com o governo do Estado. Colocou também a questão da educação pública, o CEMEIS. Então, tendo CEMEIS para todas as mães e os pais deixar seus filhos, então eu tenho neto, eu tenho sobrinho, neto e sobrinhos que viveram no CEMEI, estiveram no CEMEI. Então, tem que ter CEMEI para essas pessoas. No caso da saúde, que vocês colocaram aqui também, a questão do IMAS. O IMAS não pode estar endividado. Para você ter uma ideia, a Comurg deve 25 milhões para o IMAS. A Comurg tem que estar bem. Ela tem que estar saneada, as suas contas estão saneadas. Ah, mas a Comurg endividada, o IMAS endividado, CEINFRA com problema de trocar lâmpada, que o doutor falou aqui, de trocar lâmpada. Só que isso não é de agora. Isso não caiu no colo do Rogério Cruz de agora. Isso é muito tempo. A Comurg, ela tem problemas de muito tempo. Então eu vejo com bons olhos que se essas secretarias estiverem bem, com uma saúde boa, eu penso que tem muito para trazer para nós. Por exemplo, Goiânia, aí vem a AMA, né? AMA, Agência Municipal do Meio Ambiente. A AMA, Goiânia ganhou um título agora de cidade árvore, dado pela ONU. Então, observe. Ah, professor, mas não é só de agora. Não é só de agora. Outros prefeitos, Niol Bernais, a Cidade das Flores, né? Paulo Garcia, Íris Rezende Machado, Daniel, e tantos outros prefeitos que Goiânia tiveram essa preocupação com o verde. Então, esse título não é por acaso. A questão da segurança em Goiânia. Deixar definido para vocês, vereadores, né? Cíntia Dias, ok, vereador? Qual o papel da GCM? Ela vai fiscalizar prédios municipais ou ela vai ajudar também a Polícia Militar em caso de jogos, no Eixo Anhanguera, etc. E tal? Definir o que a GCM vai fazer efetivamente. A GCM pode usar arma? Se usar arma, pode usar revólver, metralhadora, pistola, o que ela vai usar? Então, deixar isso bem claro, também não está definido. E outra, a questão do desporto e do lazer. Quando você tem desporto, tem lazer, tipo essa Copa das Favelas, etc e tal, você tira os meninos da rua, eles vêm para o esporte, são integrados. Lá no esporte vai ter refeição, nesses núcleos, né? E o principal problema, você lembra do... como chama aquele Cavalcante? Martiniano Cavalcante. Sim. Lembra dele? Martiniano Cavalcante, eu tinha uma ideia interessante para melhorar o trânsito, que o senhor falou. Melhorar o trânsito. Por que as pessoas vão para o centro? Porque muita coisa que eu quero está no centro. E se essas coisas que eu quero do centro tiver no leste, no Jardim Novo Mundo, tiver no norte, lá no Urias, tiver no sul, no Parque Amazonas, tiver no oeste, no Parque Oeste Industrial, onde as pessoas lá, elas não têm que ir para o centro. Elas já vão fazer lá, vão fazer as coisas lá. Por exemplo, nós estamos no setor sul agora, ok? Num prédio maravilhoso aqui, digno de Europa, digno de ilha de Honshu, no Japão. Se tivesse um prédio desse na região norte, você não estaria aqui. Um prédio com essa dinâmica, com essa estrutura, com essa logística, estaria lá. Então, primeiro detalhe, descentralizar órgãos, descentralizar meios importantes do dia a dia, como hospitais, como comércio, como laboratórios, como escolas de qualidade. Põe isso nas periferias. Porque aí você não tem que ir para o centro. Lembra que o pessoal falou, nossa, mas o centro tá abandonado, o centro tá isso, tá aquilo. Esses prédios do centro estão vazios. Por quê? Porque surgiram
condomínios horizontais lá na periferia, longe, mas é status. Antigamente, quem morava num prédio do centro, quem morava no prédio ali da Tocantins, da Anhanguera, pô, era. Hoje não. Hoje é, nossa, você é demodê. Cada prédio aí, um elefante branco na contramão. O chique hoje é Jardins Itália, Jardins Barcelona, é o Aldeia. Olha onde é a Aldeia do Vale. Lá na saída para lá na saída para Teresópolis. No entanto, quem está lá é o quê? É artista famoso, são cantores, é a Joelma, é o Leonardo, quer dizer, o Leandro, né? Não, Leonardo. Leandro foi que morreu. Viu a diferença? Então, essa diferença de mentalidade da questão urbana, descentralizar, tirar de certos locais, só uma coisa, é igual Brasília. Brasília tem lá os setores, setor industrial, setor de clínica, que só tem aquilo. Então, a partir do momento que Goiânia, que está crescendo, que já é uma grande metrópole, houver essa descentralização daquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia, você vai deixar de ir para o lugar que todo mundo vai. Logo, vai diminuir o trânsito. O Martiniano está morando lá em Fortaleza agora. É mesmo? Mudou para Fortaleza, está lá com a companheira e a família. Eu votei muito nele. Eu gostava das falas dele. A gente, na época... Martiniano Cavalcante. Exatamente. A gente discutia, né, que foi um plágio, esses VaptVupt, que era uma proposta que vinha realmente de descentralizar os serviços, né, trazer para as pessoas, aproximar o serviço público do Estado e do município, para que as pessoas, né, pudessem resolver as suas vidas sem pegar ônibus, sem sair do seu ambiente, né? Ter uma solução mais rápida. E lá eu tenho Saneago, eu tenho Detran, hoje eu tenho Equator, tem tudo. Quase todos. Por exemplo, o VaptVupt mais ao leste que eu conheço é na Praça da Bíblia. Por que não botaram lá no Novo Mundo? Por que não botaram na Vila Concórdia? Mas é isso. Mais para lá. Precisa descentralizar um pouco mais. Exato. Né? Mas eu quero discordar um pouquinho, assim, da... Polêmica. Da polêmica. Polêmica! O Rogério Cruz, ele é prefeito de Goiânia. Sim. Né? Infelizmente, como... Não caiu de paraquedas. Ele era vereador antes. Onde o Maguito ia, ele ia junto. Ele era vereador. Ele foi vereador. Foi vereador. Ele conhecia a cidade. Então, não tem como a gente imaginar... Bancada da Bíblia, claro, né? É claro que a gente sabe que são gestões diferentes. São espaços diferentes. A gente ainda vai falar sobre isso. Qual é o papel do gestor, né, do prefeito? Qual é o papel do vereador e da vereadora? Quais são os papéis? Por que esses papéis estão diferentes? São diferentes e por que eles precisam ser diferentes? Então, claro que o fato dele ser vereador não dizia que ele seria um ótimo prefeito, não é isso. Eu estou dizendo que, como vereador, ele conhecia a cidade. Ele tinha a demanda da cidade. Então, ele não chegou, né, e não. O que a gente vê, e aí, tudo bem, tem uma fragilidade muito grande na gestão dele, porque os parceiros dele foi deixando ele no meio do caminho. Mas ele fez um lobby aí de cargos durante toda a gestão dele. E isso, gente, não resolve os problemas de Goiânia, porque a gente vê isso em todas as políticas tradicionais do nosso estado. Infelizmente, o estado de Goiás é um estado coronelista, e a gente vê o seguinte, filho de não sei quem é vereador, depois ele vira deputado, aí é outro filho que é a vereadora ou o vereador, e é uma coisa de família. É uma dinastia, né? Gente, nós estamos em 2024, ainda assim, não sei o que é lá, não sei o que é lá, Júnior, sabe? E aí? Fulano do Beltrano. Exatamente, né? exatamente. A esposa, a gente teve o candidato Sandro Mabel soltando uma gafe assim que ele começou, pensando, falou, vou sair candidato. E quero uma mulher, porque ela é esposa de não sei quem, que é muito bom. Quer dizer, a qualidade dela é porque ela era esposa de alguém, né? Então, esse tipo de conduta, ela precisa ser barrada. Tem luz própria, né, Cíntia? A gente precisa entender que a prefeitura e que os vereadores e as vereadoras que estão pleiteando, e aí quem está assistindo, quem está ouvindo, precisa, assim, pelo menos né, a minha opinião, precisa entender quem são essas pessoas e qual é a propositiva para delas para Goiânia. E a gente votar em quem compra voto, votar em quem manda fake news, ficar mandando videozinho, não sei o que lá, não está resolvendo o problema da cidade. Porque você disse, e eu concordo contigo, professor Márcio Manuel. Brasil. A cidade tem os mesmos problemas há anos. Há anos. E aí, Safado, a Comurg, ela tem sido
uma gestão de cabides de emprego, Uhum. passa governos e governos, É. prefeitos e prefeitos. E ninguém tem coragem, até hoje, ninguém teve coragem de encarar os problemas da Comurg com a profundidade que tem que ser encarados. Exatamente. Aquilo lá é um poço sem fundo de problemas. Há quem defenda o fechamento da Comurg. Não é uma ideia completamente desarrazoada, porque ela tem problemas contábeis, financeiros enormes, né? E só se injeta dinheiro, só se injeta dinheiro, só se injeta dinheiro. Ela tem um papel importantíssimo na cidade, mas não se sabe ao certo o que é feito com aquele dinheiro, não tem governança. É um problema enorme e ninguém encara esse problema. Desde a época do Íris, ninguém encarou. E teve uma SEI da Comurg, não teve? Uma comissão especial, né? Teve uma SEI. Teve uma SEI, mas que produziram, não produziu nada, né? Produziram um relatório final, parece de 9 páginas apenas. Gente, Inclusive, respeito, né? Desculpa se eu estiver saindo muito do tema, mas você me puxa, tá? É isso mesmo. A recente recomendação do Ministério Público acusando o prefeito Rogério Cruz de nepotismo está interligada com a SEI da Comurg. Porque a alegação do Ministério Público é que houve um nepotismo justamente para enterrar a SEI da Comurg. Houve uma usurpação do poder ali, uma prostituição do poder com cargos para que a SEI da Comurg não avançasse. Mas só para esclarecer uma coisa, o Ministério Público não denunciou o prefeito, denunciou a prefeitura. Não é que Rogério Cruz era nepotista, é que ele colocou parentes dele. Na gestão dele havia nepotismo. Exatamente. Parentes de vereadores. Não é que não era dele. Bem pontuado para explicar meu raciocínio. De vereadores, não vereadores. Isso não era qualquer vereadores que estavam na SEI. E fazia o nepotismo cruzado. O que é isso? O nepotismo cruzado. O que é isso? Eu contrato um filho da Cíntia Dias e a Cíntia Dias contrata uma cunhada do Márcio Manuel, cruzado, entendeu? Para enfrentar investigações. Então não foi do prefeito, foi da prefeitura. É igual aconteceu, o pessoal fala de corrupção do Lula. Não é do Lula, é no governo Lula. O governo Lula, sim, teve corrupção. Não quer dizer que ele foi corrupto, né? Só para identificar. A gente vai colocando água aqui, porque a gente fala bastante, a gente fala bastante e o tempo está extremamente seco, né? Então eu tomo muita água. Está muito seco mesmo, minha gente. Mas vamos lá. Olha, deixaram aqui a produção várias perguntas, eu não sei se a gente vai dar conta de todas, né? Mas como garantir que as regras eleitorais sejam respeitadas para assegurar um processo democrático? Como que a gente... Com fiscalização. A resposta não parte muito longe disso. Há que se ter uma atuação contundente do Ministério Público Eleitoral. Eu sou advogado eleitoralista, então lógico que eu estou falando de forma... Poxa, mas um eventual cliente meu pode pensar, mas você está defendendo o Ministério Público? Estou defendendo o Ministério Público. O Ministério Público, ele é a representação do povo nesse contencioso eleitoral. Então é ele que representa e é através dele que as denúncias que as pessoas fazem chegam à justiça. Então tem uma ferramenta muito importante, é importante a gente divulgar aqui, que é o Pardal Eletrônico. É um aplicativo do TSE para a formulação de denúncias de irregularidades eleitorais. Por lá as pessoas podem mandar as denúncias por escrito, podem mandar fotos, podem mandar vídeos. Né? É importante que todo mundo tenha esse aplicativo no celular. E ela não precisa se identificar. Não precisa se identificar. Na verdade, assim, existe a identificação, né? Mas na denúncia a pessoa não é identificada. Só quem vai saber lá é o Ministério Público, é o promotor somente. Não vai aparecer nos autos quem fez aquela denúncia. Então é importante as pessoas baixarem esse aplicativo, Pardal Eletrônico, que na época da campanha ele já vai estar em pleno funcionamento. E, professor Márcio Manuel, como que os vereadores e o prefeito ou a prefeita, e a gente espera que seja o prefeito, estamos na torcida aqui, né? Podem atuar com integridade? Essa atuação com integridade, ela passa exatamente por obediência às leis, às normas, né? E quando se trata de eleição, é sempre bom ficar de olho em algumas normas. Por exemplo, com 18 anos pode candidatar, para vereador pode, para prefeito não. Para prefeito é 21 anos, né? Tem que ser brasileiro? Tem que ser brasileiro. Não tem necessariamente ser de Goiânia, ser de Goiás. Não é isso? Exatamente. Então são situações... Mas tem que ter o domicílio eleitoral aqui. De 6 meses, de né? 6 meses no 6 mínimo. meses. Tem que estar elegível, não pode estar inelegível. Não pode estar em situação de inelegibilidade, né?
igual o ex-presidente da República está. Não é Exatamente. isso? Então, são pontos interessantes. Aí, o restante, eu penso que a própria Câmara Municipal, a própria gestão, a própria necessidade, a própria demanda da cidade vai conduzindo no seu caminho. Porque a minha preocupação é com o IA durante as eleições, a inteligência artificial. Colocar, por exemplo, o rosto da pré-candidata a vereadora por Goiânia, Cíntia Dias, coloca o rosto dela, a fala dela, mas falando coisas que você jamais falou. Né? E Você- isso é muito real, né, gente? Muito É real. muito realista. Você fazendo coisas que jamais fez. Exatamente. Aí depois, por isso que as pessoas falam, muitos são contra a regulamentação das redes sociais. Não, mas isso aí você acha danos morais? Foi calúnia? Foi difamação? Me corrija, doutor, se eu estiver errado. Já tem lei para isso. Parece que é o artigo 77, 78, 79, não sei do Código Penal, uma coisa assim. Mas isso demora. Por O isso, estrago já foi feito. por isso que o Supremo age rápido. Quando se trata de internet, pum, já age rápido. É questão de minutos, no máximo questão de 12 horas, porque senão o estrago já foi feito. Porque uma coisa é eu falar uma fake news aqui desse estúdio, digamos que não fosse um estúdio, fosse uma mesa de bar aqui, estivéssemos numa boate, eu falo uma mentira numa mesa. Outra coisa é eu falar numa rede social. E não na rede social minha, que eu tenho apenas 21 mil seguidores, mas na rede social que tem milhões de seguidores. Não é isso? Essas pessoas que são influenciadores, exemplo, não estou falando mal dele, Pablo Marçal, entendeu? Um cara que tem milhões de seguidores. O filho 01 do Bolsonaro, o Flávio. O 02, o Eduardo. O 03, o Carlos. E o 04, o Renan. Tem milhões de seguidores, ou milhares. Se eles falam uma mentira, se eles colocam uma fake news, rapidamente espalha. E aí os tiozinhos e as tiazinhas do Zap estão prontos para replicar isso aí. Então, essa é a preocupação. Por isso que, às vezes, o pessoal é contra o Alexandre de Moraes e eu não gosto muito disso. Tem que agir rápido. Porque se for... não é calúnia. Já tem a lei da calúnia, da difamação, etc e tal. Processo, mas isso leva tempo. Não, é verdade. A eleição é aqui. Nós estamos há 70 dias das eleições? Tá brincando comigo aí? Não dá tempo. Não dá, isso, ué. é isso. Então, eu tô preocupado com a inteligência artificial. Eu acho que todos Deve estamos, fazer né? estragos, viu? Eu acho que é. Eu acho que é o grande nome. Eu acho que é o fio condutor que norteia a preocupação de todo mundo, que a verdade é a tal da inteligência artificial. E a gente tem que deixar. Gente, a realidade é dura. Ela é doída, assim. Então, assim, eu acho que a gente precisa de uma terapia mesmo para entender que quando a gente está adulto, a questão de ser adulto é escolher, é você fazer escolhas. Escolhas quer dizer que você vai ter que deixar alguma coisa de lado, ou perder, ou deixar, né, para depois. Escolhas são dolorosas, né? A criança é que não escolhe, a criança dá birra, a criança, né, tem essa. Ela ainda não é adulto o suficiente para entender que a realidade precisa. Ela não entende. Exatamente. Criança é imediatista, ela não entende. A gente tem que sair dessa lógica, sabe? Então, assim, essas IAs, elas trabalham, elas estão sendo muito beneficiadas por isso. Por um sistema de infantilização social muito grande. A gente não quer olhar a realidade e entender, olha, por que a gente tem tanta pessoas em situação de rua? Deixa pra lá que é malandro. Não, vamos entender qual é o problema. E é aquilo que a gente estava falando no começo, né? É um ciclo. Talvez seja porque deixamos as crianças fora da creche, porque talvez há uma gestão que não conseguiu garantir esporte, segurança, saúde para a mãe, para os filhos, né? Para a criança. Então, tudo isso cria situações sociais que a gente vai, né? Vai se encontrar ao longo dos anos. E que, aliás, esse é outro grande problema de Goiânia nos últimos anos. Tem aumentado muito, pelo menos na minha visão, são os moradores de rua. Muito. Né? Os usuários de drogas ali, Isso é muito pequenas difícil. cracolândias que têm surgido, que têm aparecido, que é um problema que a gente já vê isso em São Paulo e já pode antever. Se não for cuidado agora, a tendência é piorar e piorar muito e se tornar um problema indissolúvel muitas vezes. Então, a próxima gestão, seja qual for, tem que encarar isso também, dar a devida assistência social para essas pessoas, Perfeito. a destinação, um auxílio, uma forma de tirar essas pessoas dessa vulnerabilidade social ali, inclusive para fornecer mais segurança para a sociedade também, mas para que essas pessoas possam ter oportunidade de se recolocar na vida. Muitos ali estão só à procura de um emprego, de uma casa própria, de uma situação de vida melhor, né? Inclusive imigrantes, que a gente vê muito nos Exatamente. semáforos, né? Isso.
Tem que ver o que esse pessoal pode Muitos fazer. venezuelanos, né, doutor? Muitos venezuelanos. Plaquinha, sou venezuelana, me ajude, Me né? ajude, tô com fome, ou vendendo alguma coisinha, né? Positivo, Isso positivo. não havia em Goiânia há 20 anos atrás, há 15 anos atrás era muito pouco. Né? Hoje tem muito. Só que essa pessoa, a venezuelana, que geralmente entra por Pacaraima, em Roraima, sai da Venezuela, Pacaraima, Roraima e entram, né? Só que essas pessoas, se for dado a elas um lar, uma cama com um colchão limpo, com lençol limpo, com comida quente, 3 refeições, ela vai. Ao contrário do noiado. O cara que é viciado em droga, ele não quer ir para como chama lá, de reabilitação de pessoas drogadas, não quer. E ele não pode obrigá-lo também. Não pode obrigar, não pode levar a É um marra. problema muito complexo. Já o refugiado, já o pessoal, o imigrante, que vem para cá buscando um refúgio econômico, esse já quer ir. É. Né? Mas o noiado Mas a não gente quer ir. precisa de duas coisas nesse sentido aqui, que eu concordo contigo, viu, professor Manuel? Primeiro que a gente precisa, então, garantir que por que está chegando tantas pessoas em situação de ruas envolvidas com tantas drogas. Se a gente sabe por quê, a gente resolve o problema antes dele chegar. Os problemas que já chegou, eles precisam ser encarados como saúde pública. E não dá para ser só uma questão de segurança, porque a segurança tem falhado. Né? A violência, nesse sentido, não dá conta no mundo. O mundo tem mostrado pra gente. Violência, inclusive, policial, né? Exatamente. O grau de letalidade da polícia, eu não vou falar goiana, da polícia brasileira é muito grande. Infelizmente. E não resolve o problema. E não resolve o problema. Então, se não resolve, a gente tem que deixar de ser infantil e achar que as nossas vontades vão se resolver só porque é vontade e pronto. Vamos realmente entender qual é o processo. E aí ele precisa ser entendido aonde? Lá no começo. Para que outros não caiam nessa mesma armadilha. Né? Eu acho que o Maguito fez isso, né? Uma política de esporte muito grande em Goiânia, em Goiás, que eu acho que ela precisa voltar urgentemente. Todos os lugares, todos os espaços, né? De recreação, de esporte, de lazer, biblioteca, de cultura. Né? Ele precisa. Isso recupera as pessoas, os jovens, integra eles à sociedade, retira eles da marginalidade, coloca eles em convívio, tanto o esporte quanto a cultura. Por isso que eu citei o desporto e o lazer, por isso que eu citei. Você citou, exatamente, é importantíssimo. Perfeito. Né? Ó, minha mãe gostava de dizer, né, mente vazia é oficina do diabo, né? E é isso, gente. Infelizmente, se a gente não tiver uma ocupação, e aí eu vou dizer, sobre emprego, por exemplo, né? Eu queria, antes da gente finalizar os nossos minutinhos aqui. Já? Pois é. Eu já falei pra eles, professor, gente, dá 50 minutos pra cada um, senão não vai dar. Ou redonda pelo menos pra 60, né? Aí fica nesse negócio. Hora cheia, né? Hora cheia, né? É verdade. Mas olha pra você ver, a gente tem a gente viu, nós estamos assistindo Bernardo Sayão. Fama, setor Fama, Avenida Bernardo Sayão. Avenida Bernardo Sayão, ela está diluindo. Tem mais lojas fechadas do que abertas. Sim. Como que a gente vai perder aquele polo mas comercial? Mas muitos migraram para 44 também, mas né? Não precisa ser só isso. Acho que a falta de emprego... Pode descentralizar, né? Vamos pensar numa rua 24 horas, igual existe lá em Curitiba? Funcionando e tendo lazer, garantindo que quem saiu do trabalho agora é aniversário da minha filha. Vamos passar numa pizzaria ali. 24 horas de Curitiba, exatamente. Vou comprar um presente, porque é aniversário da filha do Manuel, e ele me convidou, do Márcio Manuel, e eu vou levar um presente. Então eu tenho, saindo do trabalho, eu tenho um local que eu posso ir. Isso dá emprego, isso gera comércio, isso gera renda para a cidade. A gente precisa pensar nos espaços que a gente tem, precisa criar novos. E como que a gente pode garantir... Mas a gente não vê esse debate. Não vê. Esse é o problema. E eu estou na Câmara, eu sou assessor na Câmara, né, de um dos vereadores e tal. E a gente não enxerga um debate público, salvo raras exceções, de melhorias da cidade, de melhor aproveitamento dos espaços, de urbanismo. Isso é muito pouco que acontece ali. E é o foro do debate ali. Né? Ou quando acontece esse debate, ele é da boca para fora, ele não vira política pública, não vira lei. Então, eu acho que daí... É uma coisa que eu gosto de aproveitar as oportunidades que eu tenho de fala para ressaltar. O voto para prefeito é importante, mas o voto para o vereador, para o parlamentar em geral, ele é extremamente importante. As pessoas votam e não sequer se lembram, como o senhor ressaltou, sequer se lembram de quem votou. Para prefeito a pessoa se lembra, mas para vereador a pessoa não se lembra. E é esse vereador que vai representar ou o seu segmento profissional, ou o seu bairro, ou a sua categoria, lá na Câmara de Vereadores. E é esse vereador que vai fazer a interlocução da sociedade com o prefeito.
Porque o prefeito não vai receber todo mundo. Não dá tempo. Né? Os secretários vão receber os vereadores para ver as demandas. Então, o voto no vereador é extremamente importante, tem que ser encarado com mais seriedade pelos eleitores, não pode ser uma decisão de momento, tem que ser uma decisão bem pensada, porque é isso que vai gerar na Câmara Municipal um verdadeiro foro de debate de alto nível, que é o que precisa ser feito. E a gente vê lá, muitas vezes, um debate tacanho. Hoje tem muito debate na Câmara ali justamente dessa polarização de esquerda e direita de ataques pessoais. É uma vergonha. É uma vergonha. E não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Com certeza você ganhou um recorte aqui no Rios, né? Porque eu acho que é isso, né, professor Márcio Manuel? A gente precisa entender qual é o papel do vereador. Por que a gente vota em vereador? Só para colocar a gente lá na Câmara? O que o vereador, né? Por que a gente está se propondo a eleger para Goiânia agora, para 2024, 37 vereadores? Eu acho que a gente precisa, esse debate ele é extremamente importante, porque é ele que vai fazer as leis. Uhum. É ele que vai cobrar da gestão, né, da gestão pública da prefeitura, para que as demandas populares sejam atendidas. Ele tem que ser a voz. Então, é importante, por exemplo, que a gente também descentralize os vereadores e as vereadoras. E é importante também vocês manterem algumas situações, por exemplo, casas, imóveis que valem até 157 mil, são isentos de IPTU. São 60 mil famílias ou 70 mil famílias que pagam zero de IPTU, porque o imóvel dela tem até vale o valor venal 157 mil. Importante manter isso. As pessoas precisam. Uma outra coisa que o Maguito fez, que você falou lá atrás, quem consumia até 50 quilowatts de energia não pagava, era isento. Até 5 metros cúbicos de água também era isento. Olha que interessante. Isso é importante. Então, herança de Maguito Vilela. Isso. Esse cartão que as pessoas iam no supermercado, lembra um cartão que você comprava e aí depois justificava e renovava? Era cesta básica. Ia no estádio, a minha mãe buscava. A minha mãe entrou em fila no estádio Serra Dourada dos tempos de Luiz Alberto Maguito Vilela. Então, esses exemplos têm que sair do Estado. Que é bom, tem que permanecer. Tem que ser né? mantido, tem que ser Porque mantido. tem que ser projeto de Estado e projeto de cidade, não projeto de governo. De governo, que dura 4 anos. Projeto de governo, exatamente. Governo municipal. Exatamente. E é por isso que os nossos vereadores e as nossas vereadoras precisam garantir que isso não seja políticas de governo, mas política de Estado, porque vai sair de lá. O urbanismo é uma política de Estado, não é feita para durar 4 anos. Você pode até ter um programa social que dura 4 anos, mas o urbanismo da cidade, que é uma matéria de interesse local, ou seja, de competência por excelência de uma Câmara Municipal, tem que ser pensado há 20, 30, 50 anos. Exato. Porque ela não vai conseguir resolver. Não vai conseguir resolver. É o que a gente estava falando das pessoas em situação de rua. Se a gente vai olhar qual é a crise, qual é o foco do problema, então quer dizer que a gente vai começar a tratar para que daqui 20 anos esse problema não chegue nas ruas. E por falar em urbanismo, tem que ver depois quem votou a favor e contra o plano diretor. Perfeito. O plano diretor, ele nem sempre ele agraciou algumas situações. Goiânia foi planejada para 50 mil habitantes. Quando Goiânia ganhou forma na prancheta de Atílio Correia Lima, por isso que aquela rua que passa na frente do diretor chama Atílio Correia Lima, homenagear ele, então era para 50 mil habitantes. Olha hoje quantos tem. Tem 1.550.000 habitantes. Não é isso? E aí cresceu. E aí, esse plano diretor, ele agraciou a questão de meio ambiente, a questão dos rios, de não construir até na beirada dos mananciais, não deixou 10 metros, 20 metros, 30 metros de mata ciliar de cada lado, ou está agraciando donos de imobiliárias. Quem está ganhando com o novo plano diretor? Tem que abrir essa caixa preta. Quem é que está ganhando com esse novo plano diretor? É isso? Perfeito, professor Márcio. E sabe quem discutiu isso? Vereadores e vereadoras de Goiânia. Então, se a gente tem problema de trânsito, a gente tem um problema do crescimento desordenado da cidade. E a senhora sabia que você é tão nova, gente que votou lá o aumento do IPTU e falou que não leu porque não teve tempo de ler. Gente. Olha a desculpa esfarrapada. Não, entendeu? Gente, pode contar nos dedos de uma mão, dos 35, quem votou contra o aumento do IPTU. E teve gente que votou, dos outros 30, né? Ou teve gente que se absteve, etc e tal, ou que não compareceu no dia. Fala, não, eu votei porque eu não deu tempo de ler tudo. Olha a justificativa. Gente, olha, é sobre isso, né? A responsabilidade de quem vai nos representar é nossa, né? A gente não vai ter políticas diferentes se nós não participarmos do processo. E participar é isso. Acho que o professor Márcio Manuel e o doutor Leon Safato trouxe aqui aulas para nós, né?
sobre o que é fazer política, o que é estar nesses espaços de poder. Infelizmente, nós acabamos nosso tempo estourando aqui, mas eu acho que a gente contribuiu um pouquinho para essas eleições, elas, né, a gente ter muito cuidado no que a gente recebe, no que a gente compartilha e nas nossas decisões, porque ela vai garantir ou não políticas públicas durante 4 anos. Então, eu quero agradecer imensamente, professor Márcio Manuel, pela sua aula aqui, né, por Obrigado. deixar aqui as suas experiências para a gente poder compartilhar com você também. E volte sempre. Obrigado, estou à disposição da Cíntia Dias, estou à disposição da Luma, sempre que precisar, estou à disposição. Obrigado, Cássio, obrigado, doutor Leão Safato. Eu acho que nós contribuímos e muito para o engrandecimento da nossa cidade. É isso aí. Obrigada, viu, Leon? Ó, já tô íntima. Leon, não, Doutor Leon. tranquilamente. Eu sou dessas, eu sabe? Eu Não vou tem conversando, essa aí eu vaidade fico... de ser chamado de doutor, É Leão e não Lion. Ó, Leão em inglês. E é a água que a gente tá bebendo, viu, gente? Não é cerveja na caneca. Infelizmente, não, Cássio e a Luma não deixam a gente beber, porque senão a gente tinha falado mais. Senão aqui a gente passa. E na verdade já é pouco tempo, porque quando a gente começa a aquecer, o programa acaba. Pois Né? é. Mas é muito bacana, foi muito gratificante estar aqui. Obrigado pela sua oportunidade de fala, né? A gente gosta de participar do debate público, mesmo com a partir do bastidor e não à frente, né? Mas é muito interessante, me sinto muito grato. Professor, obrigado pelas suas contribuições, Brasil. Um prazer conhecer o senhor. Honra minha. E na esteira dos seus cumprimentos, eu cumprimento a Luma e o Cássio também, que nos ajudaram aqui, que nos colocaram aqui. Cíntia, muito obrigado, parabéns pelo seu podcast, está maravilhoso. Ai, que bom, volta sempre, viu? Os dois agora estão Voltaremos. convocados, porque a gente vai continuar daqui pra frente agora. Porque deixou muita água. coisa, né? Ficou muita coisa para falar ainda, pois viu? é. Pois é, então compartilhe, vamos fazer diferente, vamos garantir que a política em Goiânia, né, seja uma política que atenda às nossas expectativas, pelo menos as mínimas, né? E para garantir isso, participe. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, né? Deixe chegar mais gente. Não esqueça de comentar aí qual é o próximo conteúdo que você quer ouvir aqui com a gente. E é isso. Um beijo, um abraço. Boa semana para todos.